numa série denominada Inimigos da Fé. Falamos sobre a ansiedade, falamos sobre a murmuração, falamos sobre os maus pensamentos e hoje vamos falar sobre a mágoa. Mágoa. Tudo inimigo da fé. Esses 4 temas até agora, todos eles contribuem para desconstruir a nossa fé. Todos eles. Vamos orar. Senhor Deus, eu peço a tua misericórdia sobre a minha vida. Eu peço, Deus, me dá graça, Deus, me dá sabedoria, me ajuda a ser simples, claro, objetivo. Eu quero contribuir na vida dos meus irmãos através da palavra. Então, ó Deus, me ajuda. Fala comigo e com todos os demais, em nome de Jesus. Concorda? Diga amém. Amém. Hebreus 12, 14. Diz assim. Hebreus 12, 14. Esforcem-se para viver em paz. Com todos. Não é só com os familiares ou com os amigos mais próximos. A Bíblia diz, com todos. E para serem santos, esforcem-se para viver em paz. É a Bíblia que está ensinando. Esforcem-se para viver em paz, com todos, e para serem santos. Aí vem a advertência. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem, que ninguém se exclua da graça de Deus. E aí o escritor aos Hebreus complementa dizendo assim: que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Eu quero propor ainda um outro texto para que a conversa de hoje sobre esse inimigo da fé chamado mágoa, ela tenha a luz de 2 textos, que um vai completar o outro, para esse início da conversa. Deuteronômio 29, 18. Deuteronômio 29, 18. Cuidem que não haja entre vocês nenhum homem ou mulher, clã ou tribo, cujo coração se afaste do Senhor, nosso Deus, para adorar os deuses daquelas nações, para que não haja no meio de vocês nenhuma raiz que produza esse veneno amargo. Se alguém cujo coração se afastou do Senhor para adorar outros deuses, ouvir as palavras deste juramento, invocar uma bênção sobre si mesmo e pensar: estarei em segurança,
muito embora persista em seguir o meu próprio caminho. Trará desgraça, tanto a terra irrigada, quanto a terra seca. Eu vou ler numa outra versão, Almeida revisada e corrigida, apenas o versículo 19 do capítulo 29. Veja: e aconteça que, ouvindo as palavras desta maldição, se abençoe no seu coração, dizendo: terei paz, ainda que ande conforme o bom parecer do meu coração. Veja, a questão: terei paz, ainda que ande conforme o bom parecer do meu coração, para acrescentar a sede a bebedice. Olha, vamos lá, vamos tentar entender algumas coisas a respeito desse tema proposto. Primeira pergunta que é importante nós fazermos: qual a ligação entre esses textos que falam da raiz de amargura, sentido figurado, e a amargura, sentimento? Então é importante, antes de mais nada, e isso vai contribuir, pastor Carlos, para separar a conversa, para ficar mais fácil o nosso entendimento. É importante nós entendermos: os textos estão trazendo figuras de linguagem, raiz de amargura, enquanto que há a amargura sentimento. Então vamos separar um pouquinho a figura de linguagem para nós podermos falar da amargura sentimento. Vamos separar. No final nós vamos juntar novamente para podermos fazer o fechamento da conversa. Importante algumas coisas nós conversarmos sobre a amargura sentimento. Por exemplo, a palavra tem origem no latim mácula. Representa um sentimento de desgosto, de pesar, sensação de amargura, de tristeza, de ressentimento. Então a palavra tem origem no latim, não é mácula, é macula. É um descontentamento que, embora frequentemente seja brando, um descontentamento frequentemente brando, ele pode deixar resquícios, esse descontentamento pode deixar resquícios que vão durar um bom tempo. Por vezes, é possível perceber esse descontentamento até mesmo no semblante da pessoa. Então você percebe no semblante da pessoa que há um descontentamento, que há uma amargura, há um desgosto, há uma tristeza, há um ressentimento. Às vezes a pessoa nem fala nada, mas ela não precisa falar, porque o semblante dela já está falando tudo. E por vezes, através de palavras, então a pessoa vai apresentando palavras, e essas palavras vão expondo o descontentamento, o ressentimento, a tristeza, ou até mesmo gestos, através dos gestos. Ou seja, né, vamos simplificar um pouco o negócio aqui. Uma pessoa magoada, amargurada, por mais que ela tente esconder, dificilmente ela vai conseguir esconder aquilo que está acontecendo dentro dela. Por quê? Porque a amargura, ela vai produzir o rancor,
e ela vai produzir aquele desconforto todo e vai entrar dentro daquilo que é chamado doença psicossomática, ou seja, uma doença, algo que não está legal. Aqui dentro, e quando eu faço aqui dentro, porque carinhosamente o coração é o centro das nossas emoções, ainda que nós sabemos que o centro das nossas emoções é aqui dentro, é o cérebro, mas carinhosamente se fala o coração. Então, o rancor que é produzido por uma amargura acaba o quê? Sendo uma doença psicossomática, que é algo dentro aqui que produz consequências no corpo da pessoa. Então, é algo que está acontecendo dentro, mas que está produzindo reações no corpo. Alguns pensamentos. Separei aqui 3 pensamentos. Um de autor desconhecido. Guardar ressentimento é como tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. Guardar ressentimento é como tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. Um pensamento de William Shakespeare diz assim: a mágoa altera as estações e as horas de repouso. Olha, a mágoa altera as estações e as horas de repouso, fazendo da noite dia e do dia noite. Ou seja, a mágoa, ela descontrola todo o relógio biológico na vida de uma pessoa. Voltaire dizia assim: quanto mais você pensar em seus infortúnios, em suas dificuldades, em suas adversidades, mais poder eles terão para magoá-lo. Falamos ontem de maus pensamentos. Aqui liga uma coisa com a outra. Quanto mais você pensar em seus infortúnios, mais poder eles terão para te magoar. Veja, o que uma mágoa, o que um ressentimento, o que um rancor, o que toda essa questão que nós estamos conversando, de uma dificuldade que foi sendo alimentada dentro da vida de uma pessoa, pode, e isso inclusive matéria de pesquisa científica, comprovado cientificamente. Veja, algumas doenças, o que uma mágoa, o que algo mal resolvido aqui pode ocasionar na vida de uma pessoa. Doenças cardiovasculares, como hipertensão, não vou ficar falando de cada doença, de cada situação, mas uma mágoa pode causar hipertensão, angina, taquicardia, relacionadas ao coração, cardiovasculares. Doenças gastrointestinais, como gastrite, úlcera, síndrome do intestino irritável. Doenças respiratórias, como a asma, a bronquite. Doenças dermatológicas, como herpes, urticária, enfisema. Doenças do sistema nervoso, como enxaqueca, vertigens e outras ainda. Doenças endocrinológicas e metabólicas, como obesidade e diabetes. Só me permita abrir um parênteses, fazer um breve comentário, não vou ficar na conversa aqui, vou seguir a conversa com você. Aí a pessoa vai, e nada contra quem faz ou quem fez, e faz uma cirurgia bariátrica. Mas de repente não cuida daqui, da alma. Vê que a doença na alma, chamada mágoa,
que vai enraizando de uma maneira tal, ela pode até mesmo levar à obesidade e até mesmo a diabetes. Outra coisa, doença de articulações, das articulações, como tendinite, artrite, outras doenças. Isso tudo aqui é matéria de pesquisa, não estou falando o que eu acho. Dores e tensões musculares. Doenças autoimunes, ou seja, aquela doença em que o sistema imunológico do corpo da pessoa ataca as células saudáveis. Doenças como o câncer. E também pode ocasionar transtornos mentais e comportamentais. Então veja que uma dificuldade, um descontentamento, um ressentimento, algo que não ficou legal, que não foi bem digerido e não foi tratado, curado, pode bagunçar com a vida de uma pessoa. Você vê que o negócio é muito mais sério do que a gente pensa às vezes. Às vezes quando fala assim, o que aconteceu? Estou magoado, ou está magoado, magoei. Esse negócio pode ir muito mais longe do que parece. Esse negócio pode levar uma pessoa a ter os maus pensamentos, como nós falamos ontem aqui. Inclusive a pessoa pensar em tirar a própria vida. Então vai longe. São os inimigos da fé. São os inimigos da fé. São questões que estão aí, no dia a dia, e são questões silenciosas, mas que elas vão produzindo um estrago tremendo. De onde vem então essa imagem? Vamos começar agora a linkar. Eu falei com você, pontuei doenças, pontuei situações relacionadas ao sentimento, amargura, sentimento. Mas então vamos lá, Deuteronômio 29, 18. Vamos começar a olhar essa raiz de amargura que o texto trata. Veja, Deuteronômio 29, 18 diz assim, para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor, nosso Deus. Vá servir aos deuses destas nações, para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga. Veja bem, a raiz não é em si mesma a amargura, mas ela produz o fruto da amargura. A amargura que ela produz é algo venenoso. E esse fruto amargo pode ser uma raiva infecciosa ou algo até mesmo mortal. Então, o que é essa raiz que faz brotar um fruto amargo e mortal na igreja? Quando o escritor aos Hebreus, quando em Deuteronômio, Moisés, na repetição das leis, ele estava falando da raiz de amargura, daquilo que Deuteronômio trata como a raiz que produz erva venenosa e amarga. O que é isso então? Essa raiz que faz brotar um fruto amargo é uma pessoa que tem a visão errada da segurança eterna. Se sente seguro quando não está seguro. Então começa a brotar, começa a enraizar aquele tipo de pensamento, aquele tipo de sentimento, onde a pessoa ela tem para ela a seguinte questão: olha, o negócio é o seguinte, e nós lemos isso, eu estou fazendo isso, aquilo outro, e eu estou bem comigo mesmo. Quando na verdade, o texto fala disso, a pessoa não está bem com ela mesma. Mas ela entende que ela está bem. Então a pessoa diz, terei paz, ainda que ande na perversidade do meu coração. É um cristão
é um homem, é uma mulher, que ele está, por algum motivo, por alguma questão, independente da motivação, descontente, e em Hebreus e Deuteronômio está direcionando o quê? O descontentamento dessa pessoa para com Deus, buscando em outros deuses. Então a pessoa passa a buscar em outros deuses aquilo que ela espera para si, ignorando e desprezando a ação de Deus na vida dela. Veja, Hebreus 2:3. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Então você vai observar o quê? Uma pessoa, o escritor aos Hebreus, ele estava conversando com pessoas que, de repente, eles se viam seguros para fazer aquilo que eles entendiam ser o melhor para a vida deles mesmos. Com outras palavras, dizendo assim: não precisamos de Deus, não precisamos de um Deus, e se precisarmos, nós temos os deuses dos nossos pais que poderão nos socorrer. Se precisarmos de alguma ajuda divina, nós vamos até os deuses dos nossos antepassados, invocá-los, invocaremos a eles, invocá-los-emos, e pronto. Hebreus 3, 12 e 14. O assunto, ele fala a respeito de salvação. A questão da amargura e da ramificação de uma pessoa descontente pode produzir um estrago tremendo, e esse estrago tremendo é na vida eterna dessa pessoa, mas não é apenas na vida eterna dela, é na vida eterna de muitas outras pessoas. Veja, Hebreus 3, 12 até o 14. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Olha, cuidado para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, aí ele diz assim, encorajem-se uns aos outros todos os dias. É o que nós estamos tentando fazer aqui, tentando encorajar você a seguir, ainda que as coisas não estejam tão fáceis, ainda que os resultados não sejam os melhores, aqueles que nós gostaríamos de ouvir, ainda que de repente a resposta ainda não chegou, o milagre não aconteceu, mas nós vamos procurando dizer assim, segue firme, creia, confie em Deus, não desista, não desanima, não para, não se isola, não se afasta, não fica longe, se aproxime, porque quanto mais próximo da brasa você estiver, mais aquecido você será. Segue a leitura do texto, encorajem-se uns aos outros, todos os dias durante o tempo que se chama hoje. Então, hoje é tempo do quê? De encorajamento de uns para com os outros. Segue a conversa. De modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Os textos, eles estão, e você vai ver em Hebreus, os textos, eles estão conduzindo a conversa à salvação. O texto em Deuteronômio capítulo 29, 18 e 19, ele está falando, olha, é importante que entre vocês, no meio de vocês, as pessoas elas estejam bem, mas elas não estejam bem apenas e tão somente de aparência, elas estejam bem de aparência, mas não aparentando no sentido de tentar enganar, porque quando alguém não está bem, e isso a ciência acaba mostrando, quando alguém não está bem, essa pessoa não consegue esconder.
o semblante muda, o comportamento muda, a pessoa ela tem palavras, ela tem gestos diferentes àqueles que ela costuma fazer, que ela costuma executar. Uma raiz de amargura é a pessoa ou doutrina na igreja que encoraja as pessoas a agirem presunçosamente e tratar salvação como coisa automática, que não requer uma vida de vigilância, de fé e busca por santidade. Tal pessoa ou doutrina contamina muitas pessoas e pode levar à experiência de Esaú, que tratou levianamente a sua herança e não pôde arrepender-se no fim e encontrar a vida. Veja que questão. 1 João capítulo 2, verso 9 e 10. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, o texto diz, continua em trevas, nas trevas. Quem ama seu irmão, permanece na luz. Nele não há causa de tropeço. 1 João 4,20 diz assim, se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Olha, uma coisa ligada à outra. Hebreus 12:15. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Então vamos para a aplicação para nós finalizarmos a nossa conversa de hoje. Uma pessoa amargurada, uma pessoa ressentida, uma pessoa entristecida, ela começa a se comportar de maneira diferente. Essa pessoa, ela, antes de mais nada, ela começa a se rebelar contra Deus. Porque Deus nos ensina na palavra dele a buscarmos nele a cura, buscarmos nele a libertação, a buscarmos nele, na palavra dele, a mudança da vida, a mudança da história, transformação da nossa mente, do nosso entendimento. Uma pessoa, quando ela acaba se chateando com qualquer coisa que seja, magoada com qualquer coisa que seja, ela começa a se isolar de tudo e de todos. A pessoa, ela não vai querer congregar, ela não vai querer estar junto dos irmãos, ela vai começar a ter motivos, ou ela vai começar a criar motivos para se afastar de um. Eu não estou perto desse por causa disso, não perto daquele outro por causa daquilo outro, eu não estou junto por causa de não sei o que lá, porque a igreja é isso, porque o pastor é aquilo outro, porque o irmão, a irmã, eu não sei mais quem, é assim, é assado, cozido e frito, e a pessoa começa a fazer exatamente aquilo que eles faziam lá atrás, deixar Deus de lado e buscar deuses, os seus deuses. Logo, a pessoa por si só, ela começa a negar a Deus e a palavra de Deus. Por quê? Deus, ele nos ensina na palavra dele. O coração do homem, ele é enganoso. Olha, eu vou ler o texto novamente, o texto do início, aqui que diz assim, versículo 29 e 19. Deuteronômio 29, 19. Se alguém cujo coração se afastou do Senhor para adorar outros deuses, olha o coração onde está. O coração está longe de Deus. Então a pessoa ela tem para si mesma assim, olha, o negócio é o seguinte, eu mesmo cuido da minha vida, eu mesmo resolvo a minha vida, eu mesmo resolvo as minhas questões. E no que eu precisar, eu vou buscar em qualquer outro Deus, que não o Deus que vai me orientar a buscar o perdão. Porque às vezes nós magoamos as pessoas. Nós ficamos magoados, sim, mas também nós magoamos. E o Deus
que está falando com todos nós na noite de hoje, através dessa conversa, dessa série, ele nos ensina a perdoar, e nós falamos disso há pouco tempo, não apenas 7, mas 70 vezes 7. Ou seja, é constantemente, é constante a necessidade do perdão, tanto de perdoarmos quanto de recebermos o perdão. Nós magoamos, mas nós também somos magoados. E o Deus que fala conosco, Ele nos ensina a buscar essa manutenção da vida espiritual na palavra. Ele não nos ensina a fugir da guerra. Ele não nos ensina a fugir da batalha. Ele nos mostra, por exemplo, a questão do Davi, quando ele vai e vê o gigante afrontando o exército do Deus vivo, do Deus de Israel, os irmãos dele, o rei, os demais todos fugindo, ele vai para cima, para derrotá-lo. Deus, ele fala conosco, que ele trata exatamente debaixo dessa perspectiva. Todos nós temos dificuldades. Quem é que nunca se magoou? Quem é que nunca se chateou? Quem é que nunca ficou ressentido com alguém? Agora, se nós permitirmos que a mágoa, que o ressentimento, que eles vão criando dentro de nós essas raízes e fazendo com que nós procuremos outros caminhos para vivermos a nossa vida em paz, que não o texto que diz: esforce para viver em paz com todos. Nós vamos começar a criar subterfúgios. Vamos começar a criar fugas, saídas que vão permitir que nós mesmos cuidemos e controlemos da nossa vida. Com isso, e aí eu vou para o texto para finalizar a conversa, Paulo fala na carta aos Coríntios: por causa disso, há muitos o quê? Fracos, doentes, que dormem. Por causa do quê? Você vai ler a carta de Paulo aos Coríntios e você vai ver. Lá na igreja em Corinto havia divisão. Lá na igreja em Corinto havia muita dificuldade entre os próprios membros da igreja de Corinto. E isso acabou produzindo neles o quê? As enfermidades, as doenças que estavam manifestas na alma, no corpo deles. Mas não apenas isso. A morte espiritual. Está dentro da igreja, mas está morto. Está dentro de um templo, mas está morto. É o que diz em Apocalipse. Diz que vive, mas está morto. Está morto. Então, nós vamos fechar a conversa e vamos orar, que todos nós paremos para pensar nisso daí. Que nós não sejamos canal, nós não sejamos agentes de contaminação, raiz, aí a linguagem figurada do início que eu dizia, raiz de contaminação, através da nossa vida vai se espalhando o descontentamento, a tristeza, a raiva, a amargura. Eu não estou legal, então eu permito que a minha tristeza ela alcance o pastor Carlos, que permito que a minha tristeza alcance o pastor Jonathan, permito que a minha tristeza alcance o William. A hora que eu vejo a amargura, o ressentimento começa a tomar conta de um grupo de pessoas, e aquilo que faz a palavra aqui ensinando, cause perturbação, contaminando a muitos. Nós sejamos curados e nós sejamos o canal da cura. Às vezes na nossa casa é assim. Se nós não estamos bem com alguém, nós vamos provocando, às vezes intencionalmente, às vezes sem intenção. Não estamos bem com alguém, nós vamos criando situações de conflito dentro do nosso próprio lar, dentro da nossa própria família. Às vezes na empresa é assim. Não está bem com alguém na empresa, aí vai produzindo. Aquela pessoa que antes não tinha nada, a hora que vê, ela está também entristecida, rancorosa, vai criando, vai enraizando, vai espalhando o mal.
Que Deus tenha misericórdia da nossa vida, que Deus nos ajude. É um inimigo, a mágoa é um inimigo, e se é um inimigo, nós temos que aprender a combatê-la. Não há uma forma melhor e mais eficaz de combater a mágoa do que nós estarmos sujeitos à palavra de Deus. Que a sujeição à palavra de Deus produza em nós a cura, a libertação, a transformação, para nós podermos seguirmos adiante, firmes e fortes, levando a palavra da fé sempre aos que estiverem próximos a nós e a outros tantos que vierem. Vamos orar? Quero orar por você. Senhor Deus, em nome de Jesus. A mágoa, ela só traz mal. A mágoa, ela não contribui com nada. E é certo que por vezes nós ficamos magoados com pessoas, mas também por vezes nós magoamos pessoas. E infelizmente isso tudo acaba contribuindo para trazer um enraizamento de uma maneira tal que acaba interferindo no plano de salvação, no projeto de salvação na vida de pessoas. Porque as pessoas decidem por si só resolver e cuidar da própria vida, abrindo mão, deixando para trás o teu plano. Senhor, tenha misericórdia da nossa vida. Manifesta na nossa vida a cura, a libertação. Que tudo aquilo que tem criado raiz em nossa vida, se tem alguma coisa criando raiz em nossa vida, que o Senhor, ó Deus, pelo poder que há no nome de Jesus, arranque toda a raiz de amargura na noite de hoje. Que nós sejamos curados, que nós sejamos libertos, que nós sejamos abençoados e que, ó Deus, o plano de salvação, o projeto de salvação em nossa vida esteja hoje muito mais fortalecido através da Tua palavra do que ontem. Nós entendamos a seriedade do assunto salvação para a glória e louvor do Teu santo nome. Você concorda com a palavra, recebe a palavra, concorda com a oração, diga amém e graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. Nós vamos nesse momento orar pela nossa nação, tá bom? Então me ajuda nesse momento a levantar um clamor pela nossa nação. Senhor amado e santo, Deus bendito e poderoso, em nome de Jesus agora, nós oramos pelo nosso país, oramos, ó Deus, pela nossa nação, oramos, ó Pai, e em nome de Jesus buscando do Senhor respostas ao presidente, aos senadores, aos ministros, aos deputados federais. Oramos e buscamos resposta aos governadores, aos secretários estaduais, aos deputados estaduais, aos prefeitos, ó Deus, todos eles, aos vereadores e secretários municipais. Oramos pelo ministro da saúde, para que, ó Deus, seja efetivado, se ainda não foi, um ministro que entenda a necessidade da nação nos dias de hoje. Oramos pelos médicos, pelos enfermeiros, pela família deles, por todos os profissionais que atuam dentro de hospitais, dentro da área da saúde. Deus, em nome de Jesus, faz um milagre na nossa nação, para a glória do Teu santo nome. E eu apresento nessa oração a família, Deus, se é verdade, se procede a conversa a respeito do responsável pelo abrigo de idosos, que a família dele esteja guardada, protegida, cuidada, consolada pelo Senhor, em nome de Jesus. Oro pelo pastor Toninho, pela família dele, pelo pastor Mário, pela família dele, oro pelos colegas de ministério e oro também, ó Deus, por toda a membresia e todos os simpatizantes que estão conosco, dia após dia, em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Quem concorda diz amém.